Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e os impactos que elas irão causar nos seus investimentos. E nesse giro falaremos sobre a nova tarifa social proposta pelo governo Lula, sobre as tarifas que o Donald Trump colocou em relação à União Europeia e também em relação aos novos resultados da XP Investimentos para esse primeiro trimestre de 2025. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final do vídeo. Agora um recado importante para você que está chegando agora no canal. Já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar esse vídeo então falando sobre a nova tarifa social proposta pelo governo Lula, onde na prática eles vão oferecer, além da gratuidade para as famílias do CadÚnico, que consomem até 80 kWh, eles também vão oferecer alguns descontos para outros grupos da sociedade. E como que na prática isso vai funcionar? Primeiramente, eles vão dar acesso a uma gratuidade para as famílias do CadÚnico, como eu mencionei, que tenham um consumo de até 80 kWh. E na prática, 55 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com desconto e 60 milhões de pessoas vão se beneficiar com a isenção total na conta de luz. E quem que na prática vai conseguir ter acesso a todos esses benefícios? Primeiramente, as pessoas que fazem parte do CadÚnico e que tenham uma renda mensal de até meio salário mínimo per capita, pessoas com deficiência ou idosos que façam parte do benefício de prestação continuada, BPC, famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico e também famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulo de geração off-grid. E é importante entender que existem duas mudanças sendo propostas. Uma delas é relacionada à isenção e a outra delas relacionada ao desconto na prática. E entendendo melhor, as famílias que fazem parte do CadÚnico vão ter uma isenção completa caso elas façam um consumo de até 80 kWh, e as famílias e pessoas que se encaixam nos grupos que eu mencionei anteriormente vão ter acesso a um desconto caso elas tenham um consumo mensal de até 120 kWh por conta de um abatimento na conta de desenvolvimento energético, o CDE, o que na prática vai significar que 12% da conta de luz não vai existir mais justamente por conta desse abatimento. E no que isso impacta na sua vida e nos seus investimentos? Primeiramente, é necessário ter em mente que essa é só uma medida provisória que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, onde, a partir dessa aprovação, a gente vai ter uma noção mais clara dos impactos financeiros efetivos que vão acontecer. Mas, de acordo com estimativas, o custo de toda essa isenção e também desse desconto será de 3,6 bilhões de reais. Alguns especialistas colocam um valor até mais alto do que 3,6 bilhões, mas ainda assim já é um gasto bastante significativo. E quem que vai acabar pagando essa conta? Você que não se encaixa em nenhum desses benefícios de isenção ou de descontos, porque provavelmente a sua conta de energia tende a subir. E mesmo que na prática o governo consiga oferecer um subsídio para custear do bolso dele, na prática, de forma indireta, você também vai estar custeando por conta dos seus impostos que você paga todos os meses. Notícia 1 finalizada, podemos partir para a taxação que o Donald Trump colocou em relação à União Europeia, como você pode estar vendo, de 50% sobre os produtos, que vai começar efetivamente a partir do mês de junho. E por que o Donald Trump criou e colocou essa nova tarifa? Basicamente, de acordo com ele, a União Europeia ela coloca barreiras comerciais desleais em relação aos Estados Unidos. Então, na prática, de acordo com Trump, ele vê essas medidas que ele está propondo simplesmente como uma retaliação. E um outro problema que ele enxerga também em relação à União Europeia é que desde abril, quando Trump criou aquela tabela onde ele colocava uma determinada tarifa para cada país e para cada região do mundo, ele verificou que a União Europeia não está querendo negociar com os Estados Unidos. Eles estão simplesmente enrolando em todo esse processo, o que deixou o próprio Trump um pouco incomodado. E de acordo com o próprio presidente norte-americano, as tarifas que a União Europeia coloca em cima dos Estados Unidos gerou um déficit comercial na sua balança de 250 bilhões de dólares por ano. E pegando uma fala do próprio Donald Trump, onde ele diz: nossas negociações com eles não estão indo a lugar algum. Portanto, estou recomendando uma tarifa direta de 50% sobre a União Europeia, a partir de 1º de junho de 2025. Não haverá tarifa se o produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos
complementou Trump. E o que essas medidas que o Donald Trump está colocando de taxar em 50% os produtos da União Europeia vão impactar nos seus investimentos e na sua vida? Primeiramente, sempre que um presidente de um país relevante, principalmente no caso dos Estados Unidos, que é a maior economia e a bolsa mais valiosa do mundo, colocam algum tipo de taxa, isso vai aumentar naturalmente a volatilidade da bolsa de valores, tanto dos Estados Unidos quanto as bolsas listadas na Europa e também a bolsa brasileira, que acaba sofrendo também. E isso acontece porque existe agora um maior risco sistêmico, porque se os Estados Unidos colocar efetivamente essa taxa de 50%, onde ele propõe dar início no mês de junho e essa tarifa permanecer por muito tempo, muitas empresas europeias vão acabar se prejudicando, os consumidores americanos também vão acabar se prejudicando porque eles terão que pagar mais caro por aqueles mesmos produtos, justamente porque as empresas vão acabar repassando essas tarifas para os consumidores. Sendo assim, o mercado financeiro como um todo acaba tendo um aumento desse risco, gerando justamente a volatilidade que eu mencionei, não só na bolsa de valores, mas também em relação ao câmbio, em relação ao dólar. Além disso, é claro que as empresas que têm negócios na Europa, que produzem algum tipo de produto na Europa e enviam para os Estados Unidos, vão ser as mais prejudicadas de todas. Então, se você investe em alguma empresa listada na Bolsa Europeia, é importante que você faça uma revisão para verificar se essa empresa em específico que você tem vai se sair prejudicada. E agora vamos falar de uma notícia bastante positiva que é em relação aos resultados da XP Investimentos. Ela conseguiu atingir um resultado muito bom nesse primeiro trimestre de 2025, batendo um lucro recorde de 1,24 bilhões de reais, e ela também conseguiu crescer a sua receita bruta, atingindo um patamar de 4,6 bilhões de reais, uma alta de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. E fazendo uma avaliação mais detalhada dos resultados da empresa, o que a gente consegue observar? Primeiramente, que a quantidade de ativos dos clientes que a XP gerencia acabou aumentando, então um crescimento de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2024, saindo de 1,1 trilhão para 1,3 trilhões de reais, um crescimento que também já veio acontecendo ao longo de todo o ano de 2024. O próximo dado que a gente tem é em relação à receita que ela conseguiu obter em cada um dos seus segmentos. E a gente consegue perceber que as receitas de varejo saíram de 3,1 bilhões para 3,4 bilhões, uma alta de 10% comparando os mesmos trimestres de 2 anos seguintes. Vemos aqui que o único segmento em específico que apresentou uma redução da receita foi no segmento de renda variável, principalmente por conta da baixa atratividade. Como a Selic está muito elevada, os investidores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, vão preferir alocar os seus recursos dentro da renda fixa. Então a renda variável teve uma queda de 15% na receita, mas em contrapartida, a renda fixa teve um aumento da receita de 44%, então é um ponto bastante positivo. Então mesmo que a bolsa de valores caia e a Selic suba, a XP Investimentos também consegue se beneficiar disso. Próximo dado que nós temos é em relação à parte de seguros da XP Investimentos, onde ela conseguiu ter um aumento bastante relevante dos prêmios arrecadados, então saindo de 248 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024 para 348 milhões no primeiro trimestre de 2025, e agora sim a gente vai olhar mais para os números, para as métricas financeiras da empresa. A receita bruta apresentou uma alta de 7%, saindo de 4,2 bilhões para 4,5 bilhões, como eu mencionei anteriormente. A receita líquida da empresa também cresceu de 4 bilhões para 4,3, uma alta de 7%, e o lucro bruto também cresceu praticamente na mesma proporção, uma alta de 6%, 2,7 bilhões para 2,9 bilhões. E agora olhando para algumas métricas mais avançadas de lucro, o que nós temos? Que o EBIT da empresa, que é o lucro antes de juros e impostos, cresceu 16%, saindo de 1 bilhão para 1,2 bilhões, e um aumento de margem, 26,9% para 29,1%. E o mesmo também acabou acontecendo com o seu lucro líquido ajustado, 1 bilhão para 1,2 bilhões, uma alta de 20% e também um aumento de margem, 25,4% para 28,4%. Temos também que o lucro líquido ajustado por ação, que é o LPA, utilizado para calcular o PL da ação, também aumentou bastante, 24%, saindo de 1,85 para 2,29. E esse aumento do lucro por ação ter sido maior
do que o aumento do lucro se deve pelo simples fato de que muitas ações, principalmente a XP, acabam comprando as ações da própria empresa e excluindo elas do mercado, fazendo com que, de maneira direta, o investidor consiga ter um ganho de valor, porque o lucro por ação daquela mesma ação que ele já tem agora está maior. E por fim, o último dado é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido dentro daquele período, que também apresentou uma alta, 20,7% para 24,1%. Então, em basicamente todas as linhas, a XP conseguiu crescer, o que mostra que é um resultado bastante positivo, mas algo esperado pelo próprio mercado. Como você pode estar vendo, as ações da XP, que hoje são listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, praticamente não foram impactadas com a divulgação do resultado. Então a gente percebe que no dia 20 de maio, onde os resultados foram divulgados, até hoje, as suas ações não tiveram nenhum tipo de variação brusca, uma alta de apenas 1,52%, que evidencia o que eu mencionei de que o mercado já esperava, de certa forma, um resultado positivo. Mas, de qualquer forma, é um excelente sinal, mostra que a XP Investimentos, mesmo com a concorrência do BTG Pactual, conseguiu apresentar um bom crescimento. E agora um recado para você que quer ter um direcionamento melhor de como investir o seu dinheiro no mercado de renda fixa e no mercado de renda variável. Eu tenho um curso de investimentos onde você vai aprender a investir o seu dinheiro na prática e, com isso, tomar decisões com muito mais segurança, com maior potencial de retorno pensando a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse vídeo, você teve acesso às 3 notícias mais relevantes dessa semana e no que elas vão impactar diretamente nos seus investimentos. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.